Olá, turma! Livro do segundo bimestre, páginas 414 até 419. Nessa aula eu fecho os exercícios desse capítulo e a correção, expressões e reações. Começando lá na 414, ainda estamos falando dessa questão da interpretação, da expressão em todas as linguagens artísticas. Vamos falar hoje sobre o barroco, lá na página 414. Tem até uma escultura desse período, que é a escultura do Bernini, que ela é repleta de expressões, mesmo sendo uma escultura. Então, no período que ficou conhecido como barroco, as obras elas visavam demonstrar as emoções de maneira muito intensa. Na pintura, na escultura, na música, em todas as linguagens artísticas que estavam presentes no barroco, tudo era muito expressivo. Na escultura, né, como nós vimos aqui do Bernini, teve também do Caravaggio, deram vida a santos, deuses, gregos e personalidades da época. O uso das cores, elas contrastavam umas com as outras, e isso criava um efeito de luz e sombra, acaba criando efeitos de movimento, né, a expressão ela acaba ficando mais intensificada. Então, desta forma, a Igreja Católica ela concentrava esses artistas e ela concentrava os artistas contratados para fazer obras que expressassem o poder, a riqueza, a força dos santos, né, e tudo que envolvia a fé. Assim, podemos perceber o quanto a arte era considerada uma ferramenta expressiva capaz de direcionar a forma como os espectadores das obras interpretariam e viveriam, e de certa forma veriam o mundo de uma maneira mais expressiva. É possível também, nessa questão da expressão, observar em quadrinhos, principalmente nos HQs, que utilizam traços simples e elaborados, do mais simples ao mais elaborado, né, para contar uma história com tramas envolventes. E é muito interessante porque são desenhos, né? Então, os mangás, eles também são repletos de expressões. Para quem gosta de ler mangá, sabe que a forma do desenho do mangá, né, o desenho mesmo, ele é muito expressivo, com olhos bem expressivos, é tudo muito dramático. As expressões faciais, elas são utilizadas como uma forma importante de expressar o que aquele personagem está sentindo, está vivendo, né? As feições, elas são capazes de mudar a identidade por conta dos elementos formais que compõem os seus traços. Não só nos quadrinhos, mas também em outras áreas, encontramos a fabricação de novos rostos e expressões, caracterizando personagens e transmitindo novas mensagens, como é o caso da comédia dell'arte, que era um tipo de teatro que foi desenvolvido no final da Idade Média, lá no início do Renascimento. Era um tipo de teatro de rua, que as falas eram improvisadas. É muito parecido com o teatro de rua de hoje. Na verdade, começou com a comédia dell'arte, né? Então, os personagens eles tinham que ser muito mais expressivos do que um personagem que se apresentava num espaço tradicional, num teatro, né, numa galeria, enfim. Porque ele estava na rua, então ele precisava chamar a atenção de quem estava passando. Então a expressão ela foi muito trabalhada nesse tipo de teatro, né, que ficou conhecido como a comédia dell'arte. As máscaras em outras culturas. Como parte do ser humano, o corpo e suas expressões podem adquirir características diferentes ao longo do tempo e do espaço. As máscaras, elas têm características de serem utilizadas no teatro. Começou com o teatro grego, né? Porque as mulheres elas não podiam encenar. Então os homens precisavam encenar de máscara, porque quando tinha um personagem feminino, um homem colocava uma máscara e encenava com a sua expressão corporal, né? E se passava por um personagem feminino. Então a máscara ela tem esse início lá no teatro grego, mas elas são consideradas sagradas em várias culturas. Um exemplo disso é a África. As máscaras elas estiveram presentes em diferentes etnias no continente africano e tem várias características, simbologias bem enraizadas na cultura deles em relação à religião, à fé, à crença, aos seus mitos.
né? E tem o mito que o xamã ou líder religioso de cada local usava máscara para simbolizar o espírito que eles acreditavam que ali estaria se eles usavam, né? É uma questão muito cultural. Então elas são tão sagradas que não era para qualquer um podia usar ou manuseá-las. Só os sacerdotes e o próprio artista eles podiam tocar e manusear essas máscaras. E foi no final do século XIX, lá para o início do século XX, que a civilização ocidental ela começou a dar mais atenção, a respeitar mais essa forma de expressão artística. E um exemplo disso foi um movimento chamado cubista, né? O pós-impressionismo também, com Vincent van Gogh, o Matisse, e os cubistas, com Pablo Picasso, que perceberam a liberdade e a criatividade que existem na África. E diferente da arte clássica, que é aquela arte muito voltada para as academias de belas artes, essa arte que era muito voltada para essas produções culturais, ela não buscava representar um mundo com realismo, né? Ela buscava representar o mundo a partir da forma que aquelas pessoas viviam, com o que tinha significado para aquele povo. Assim, era possível mudar os formatos, eles criavam representações de seres e do mundo, coisas muito fora da nossa realidade, como um exemplo dessa obra do Picasso, que é uma das mais famosas, posso dizer que de repente seja a mais famosa, as Senhoritas de Avignon. Uma delas está até usando carranca, inspirados na arte africana, na cultura africana, né? Esse estudo e essa valorização que começou a ser dado nesse período para culturas mais remotas acabou influenciando em vários movimentos artísticos extremamente importantes na Europa. No Oriente, as máscaras elas também estão presentes no teatro, e é o teatro No, que é um teatro tradicional japonês. Esse tipo de teatro, eles usam kimonos, maquiagem, máscara, e tem a ideia de contar a história, as tradições. É um teatro até um tanto sagrado para eles, né, o Teatro No. E foi considerado também um patrimônio da humanidade pela Unesco, né? O No é um drama que alia mímica com cantos, música, poesia, né, junto com a música, e é considerado um patrimônio da humanidade. E as suas máscaras, elas também definem o personagem. É possível notar como o Teatro No é permeado por detalhes, que a gente consegue ver as máscaras e a peça, como é que funciona. São poucos personagens, mas são bem expressivos. Cada peça é fundamental para que a execução da apresentação ocorra da melhor maneira, né? No Teatro No, a simplicidade é um de seus maiores aspectos, onde se busca expressar o máximo com o mínimo. Até a posição das máscaras podem ter algum simbolismo. Quando elas estão posicionadas para cima, por exemplo, expressam alegria. Quando estão apontadas para baixo, expressam dor e tristeza. Na Índia, a dança tradicional ela é repleta de movimentos ágeis e batidas de pés. Entretanto, os rostos dos dançarinos e dançarinas, elas também fazem parte da coreografia. Na dança, até mesmo um levantar das sobrancelhas, um olhar para baixo ou uma piscada, enfim, tem um significado importante na narrativa daquela interpretação, né? Então, atualmente, são considerados 7 os estilos clássicos de dança indiana. Que nós temos todos os estilos clássicos, né? E, na verdade, esse tipo de dança, ele envolve muitos movimentos dos olhos e as expressões do rosto para contar a história. É bem diferente da dança tradicional que a gente conhece. Já na pré-colombiana, ela é repleta de grupos distintos com ricas manifestações artísticas e nota-se a existência de variadas expressões faciais em relevo. O povo Moche também teve a sua produção de cabeças em formato humano, que é essa daqui, né? Só que usando metais como ouro, essa daqui, e o cobre dourado, tudo
que envolve a expressão humana. É interessante notar como em cada região do planeta, as mais variadas culturas elas estão buscando manifestar sua maneira de ver o mundo. A gente vê como é diferente cada cultura, sua forma de expressar, de fazer uma escultura, uma pintura. Então, as formas de praticar arte, elas sempre serão diferentes de acordo com o povo que a faz. Logo, não há uma maneira única e correta de se fazer arte. Vamos aos nossos exercícios. Número 1, escreva em que momento do seu dia você utiliza as expressões faciais, é a resposta pessoal. Número 2, quais são os dois principais gêneros do teatro grego? É a letra A, ok? Número 2, letra A, comédia e tragédia. Número 3, quais são os três principais períodos da arte grega? Período arcaico, clássico e helenístico. Tá? Aqui no número 3, arcaico, clássico e helenístico. 4, que material era utilizado para fazer boa parte das máscaras africanas? Letra D, madeira. A maioria era feita com madeira, tá? 5, o que é mímica? Letra B, mímica é a arte de representar apenas por meio de gestos e movimentos sem usar fala. Número 6, o movimento é portador de sentido e expressão, portanto, pode-se compreendê-lo como, letra B, linguagem. O movimento é uma linguagem. A número 7 é a letra C, falando da pantomima, o teatro gestual, né, que não tem fala, que é tudo muito expressivo. Então, é a letra C, a pantomima. Número 8, nos quadrinhos, os sentimentos dos personagens são representados por meio de linhas. As sobrancelhas levantadas significam a sombra, a boca com uma linha curva para cima significa alegria. Esse recurso gráfico utilizado nos quadrinhos é chamado de expressões de rosto. Então, o número 8 é a letra C. A número 9, de que forma a arte pode ser expressiva? É uma resposta pessoal de vocês. Número 10, apresente a diferença entre a produção de máscaras africana e a produção de máscaras no teatro grego. Cada uma das duas culturas, elas eram diferentes, né? As máscaras, elas eram diferentes. Então, na arte africana, as máscaras, elas eram usadas para rituais, cerimônias religiosas. Na Grécia, as máscaras elas eram usadas como um adereço das peças teatrais que tinham público, tá? Essa é a maior diferença. Então, a 11, relacione a arte da pantomima com as histórias em quadrinhos, mostrando as diferenças. Ambas as manifestações, elas necessitam das expressões faciais para se comunicar. Uma por meio do desenho e a outra por meio do gesto. Então, o número 11, a pantomima se expressa por meio dos gestos e as histórias em quadrinhos por meio dos desenhos. Número 12, explique com suas palavras qual é a importância da cultura grega nos dias de hoje, o seu impacto na sociedade. A arte da cultura grega, ela deixou um grande legado para a gente, né? A gente pode ver que muita coisa hoje é fruto da civilização grega. Um exemplo muito importante é a nossa democracia. O modelo democrático veio da Grécia, um dos exemplos. Número 13, com base na imagem e no texto sobre o trabalho dessa companhia, assinale a afirmativa correta. Então, o número 13 é a letra A. Amplia a percepção do que seja a dança e de quem pode dançar utilizando as habilidades específicas de cada indivíduo. Número 13, pulei, né? Não, estava no número 13. Então, número 14, acerca da arte africana e todo o seu contexto ocidental e suas influências para outras culturas, principalmente no Brasil. É correto afirmar que a letra B, sua produção é extensa e variada, cujos contornos são diversificados, exemplificando a variedade de culturas e povos que compõem o povo africano e impossibilitando o surgimento de uma identidade africana única sem descontextualizar com a realidade. Então, a 14 é a letra B. E a número 15... escreva um pequeno texto falando sobre a capacidade expressiva da arte e a presença dela no cotidiano.
tá? Aí é pessoal de vocês. Então, fechamos essa unidade de expressões. Bons estudos e até a próxima aula.